Olá, gente querida. Iniciamos hoje a carta de Paulo a Tito e vamos nos ater aos primeiros capítulos. Esta é uma carta bastante curta, são apenas 3 capítulos e também eles não são longos. Porém, é uma bela carta que nos dá uma amostra da verdadeira doutrina cristã. Paulo trata aqui de uma série de temas que, como cristãos, precisamos saber, conhecer, mas, sobretudo, adotar estas verdades e princípios para a nossa própria vida diária. E neste primeiro capítulo, Paulo ensina a respeito de que tipo de pessoa deve ser o bispo, o pároco, o líder cristão. Enfim, refere-se a atributos que espelham uma vida que anda nos caminhos do Evangelho, de alguém que anda nos caminhos do Evangelho, uma vida que se submete ao senhorio de Cristo Jesus. E mais uma vez Paulo abre a carta com a tradicional apresentação. Eu, Paulo, escreve ele, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Como já mencionei em outra ocasião, Paulo não faz tal referência a si mesmo por falsa modéstia. Não, ele de fato se sabe um servo escravo do Senhor e vive e atua no seu ministério apostólico com exatamente este perfil. A vida de Paulo pertence a Deus e é o Senhor quem o guia em seu ministério apostólico em todos os atos de sua vida. E precisamos ter isso em mente quando Paulo apresenta aqui os pré-requisitos esperados na vida daqueles que querem servir ao mesmo Senhor. A nossa relação com o Senhor e com o nosso próximo será marcada por uma vida de pureza e santificação. É isso que o Evangelho produz em nós pelo poder do Espírito Santo. A pureza de coração é consequência do perdão que nós temos em Cristo e de uma vida obediente ao Senhor e Salvador de nossas vidas. Contudo, Paulo nos mostra que, mesmo no contexto da igreja cristã, há muitos insubordinados, conforme ele mesmo diz no verso 10. Pois há muitos rebeldes, insubordinados, que promovem conversas inúteis, não passam de faladores e enganam as pessoas. Paulo se refere aqui àqueles que contam uma história convincente, mas sem qualquer autoridade divina, nem mensagem útil. E Paulo está pensando aqui em um grupo específico de pessoas. No verso 10 ainda, no final, ele diz: especialmente os do grupo da circuncisão. Ou seja, são pessoas que ensinavam que os cristãos deveriam ser circuncidados e obedecer a todas as leis cerimoniais judaicas para que pudessem receber a salvação. Essas pessoas acrescentaram tais requisitos ao Evangelho da graça de Deus, evangelho esse que nos possibilita e garante a salvação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Sacrifício esse que Deus aceitou como pagamento suficiente pela dívida de morte que pesava contra nós e imposta pelo pecado no qual nós nascemos. Sempre que colocamos ao lado da fé exclusiva em Cristo e de sua obra salvífica na cruz em nosso favor qualquer outra demanda, incorremos em um grave e perigoso erro. Esta é uma prática que segue ocorrendo em nosso contexto. Ainda hoje, muitas religiões e cultos adicionam exigências inventadas muitas vezes por seres humanos e que são adicionadas ao Evangelho de Jesus Cristo, mas que não têm nada a ver com o verdadeiro Evangelho. Aos Gálatas, Paulo escreveu, por exemplo, sobre o mesmo problema, dizendo lá em Gálatas 1, versos 6 e 7 e seguintes: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo
para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Ocorre que algumas pessoas os estão perturbando, diz Paulo aos Gálatas, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, Paulo e a turma dele, Timóteo, Tito, ou um anjo do céu, pregue o evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, seja anátema. Sim, Paulo está sendo muito radical aqui, mas o faz por causa do amor e zelo que ele tem para com a Igreja de Cristo. É muito fácil adicionarmos um mundo de exigências humanas ao Evangelho da Graça, trazendo para nós mesmos uma responsabilidade pela nossa salvação que jamais conseguiríamos cumprir. Vocês são salvos pela graça somente, por meio da fé. E isso não vem de vocês, diz Paulo aos Efésios, é uma dádiva de Deus. Tudo o que ultrapassar disso, ou ficar aquém, é mera religião humana e não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Agarremo-nos ao Evangelho da graça de Deus, que está em Cristo Jesus somente. É por ele que temos salvação. Amém.